Estamos de volta ao vivo com o Money Times para falar agora sobre a fusão entre a gigantes Pets e Cobasi, que foi aprovada nesta segunda-feira pelo CAD, criando uma gigante no setor pet. Esse movimento gerou discussões sobre concorrência e os investimentos no setor. E a gente vai entender melhor, qual o impacto dela, conversando agora com o CEO da Excellence, Max Mustrangi. Tudo bem, Max? Boa tarde, seja bem-vindo ao Money Times. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Felipe e audiência. Obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Bom, conta pra gente, Então, essa fusão foi aprovada pelo CAD. Essa aprovação te surpreendeu, te chamou a atenção de alguma maneira? E como que você vê essa decisão impactando o mercado de varejo pet agora, de imediato e nos próximos anos, Max? Surpreender não surpreende, Natália, porque nós estamos presenciando no Brasil, não me surpreende pelo sentido da coisa. Agora, que vai ter impacto no mercado, com certeza. Você transforma um gigante de quase 7 bilhões de faturamento, 480 lojas aproximadamente, O poder de barganha que eles vão ter com fornecedores, contra o mercado, é muito alto. Eu digo, ninguém faz um movimento desse para empatar dinheiro ou para perder dinheiro. Mas mesmo quando ele faz uma fusão dessa, ele aumenta o risco dele. E se ele aumenta o risco dele, ele vai aumentar o retorno dele. E a principal alavanca que você tem em geração de valor no caso desse é aumento de preço. Felipe, sua pergunta para o Max. Max, boa tarde. Max, na justificativa para a fusão, Pets e Cobasi alegaram que, na verdade, eles não estão apenas brigando com a Pet Love, por exemplo, concorrentes do mercado dos pets, mas também com a Amazon, com a Shein, enfim, com todas a Shopee, com todas as gigantes do e-commerce. Faz sentido essa defesa? O CAD aprovou, mas, na sua opinião, faz sentido essa defesa? E por quê? Como a grande média, Felipe, faz sentido, O que ele está falando não é mentira. Agora, vamos entender o seguinte, nós estamos falando de dois públicos, o que vai no mercado direto e o que eu compro no indireto, no Shopee, numa Amazon, no Mercado Livre, são hábitos de consumo diferentes. E a gente sabe o quanto é difícil mudar hábito de consumo, mas demoram décadas, Então, vamos restringir a quem tem o hábito de consumo do canal direto. Nós estamos falando ali da Pet Love e as pequenas empresas do setor, que prestam muito mais serviço. Quando você olha por concentração de mercado, a gente fala o seguinte, pelos dados que eu vi, eles vão ter, essa nova empresa, 11% do market share do mercado do Brasil. Mas essas empresas geralmente estão nas grandes capitais, nas grandes regiões, Sudeste, Sul, concentradas, onde tem grande público e grande poder de consumo. Então, quando você vai ver de fato no raio menor, não no raio Brasil, essas empresas chegam a ter 50%, 70% de concentração. Então, eles têm, sim, muito poder de barganha versus os competidores deles. É uma aprovação, eu diria que duvidosa. Então, eu queria entender um pouco o seu ponto de vista, Porque mesmo com essas preocupações iniciais, essa sensação de muita gente de estar vendo ali um movimento de concentração de mercado, na prática, e pela lei ali, a fusão foi considerada não problemática pelo CAD. Então, em que eles se basearam? Que fatores pesaram para essa decisão final, Max? Eles fizeram grandes números, Quando você vai buscar a decisão deles, não estão abertos os detalhes. Assim como a mesma coisa eu vou falar da BRF Marfrig. Tá. Então, eles estão dando uma aprovação. Agora, vamos pensar o seguinte, duas empresas desse tamanho se unem. Eles vão ter um poder de barganha junto ao grupo de fornecedores deles brutal, redução de custo, já falamos de preço. Eles vão ter um poder de sinergias de M&A, que a gente sempre fala, gigantesco de reduzir estrutura, ganhar eficiência. Eles vão ter poder de barganha junto aos fornecedores diversos de prazo médio de pagamento. Eles vão ganhar geração de fluxo de caixa. Com geração de fluxo de caixa, eles podem começar a quitar dívida curta e cara por dívida longa e barata, estrutura de capital. Eles têm muito poder, diferentemente dos outros players do mercado. Então, eles vão ter uma diferencial competitiva muito grande. É muito difícil eles não tirarem proveito disso e aumentarem a participação de maneira eficiente no mercado deles. Os competidores vão ter muita dificuldade. Certo. Felipe, mais uma pergunta. Max, eu entendo esse raciocínio, eu acho que juridicamente foi um raciocínio perfeito, muito inteligente, mas eu fico um pouco preocupado com a jurisprudência que isso cria, Porque, na verdade, qualquer empresa do mundo qualquer fusão poderia justificar essa concorrência com esses gigantes do e-commerce, Porque praticamente todas as empresas de consumo são concorrentes desses grandes e-commerce. Minha pergunta para você é o seguinte, como é que fica a questão das pequenas e médias lojas de pet shop, A gente vai ter uma devastação desse setor ou elas têm esperança de continuar aí em atividade? Devastação no sentido da palavra, não, Felipe? Mas assim, você vai sempre ter aqueles que são menos eficientes, que
tem menos escala, menos eficiência financeira, que vão acabar sucumbindo, não vai ter jeito. Né? E tem aqueles outros que eles se modificam, mudam estratégia de negócio, posicionamento, né, atendimento e conseguem comprar outros nichos, né, de maneira a melhorar a sua margem, a sua eficiência financeira. Mas vão sofrer sim, não tem jeito. Né? Você vai ter agora, em alguns bairros, em algumas cidades, 2 lojas ou mais gigantescas, né, com poder de atração de clientes muito grande, né, podendo fazer as promoções mais diversas possíveis. É muito difícil para você pequeno combater isso. Eu vejo, desse ponto de vista de competitividade, uma coisa para o mercado muito ruim. Tá? E, Max, a Petz registrou uma receita líquida, né, de 2,4 bilhões de reais recentemente. E aí, na sua opinião, quais são as principais áreas de crescimento, de oportunidade para ela, né, após essa fusão com a Cobasi? Para onde que eles devem caminhar juntos? Em geral, quando você tem esse tipo de fusão com esse tipo de player, a primeira coisa que eles vão fazer, lógico, que a gente chama de footprint, a pegada no mercado. E onde eles estão, com certeza eram rivais até ontem. Então, tem lugares, tem cidades, tem concentrações que não fazem sentido ter 2 lojas ou mais competindo. Você fecha algumas, outras você mantém as localidades que não faz sentido você abrir espaço para a concorrência, né? Você vai ter uma adequação da estrutura, vai tornando as empresas mais eficientes. E no dia a dia, elas não sentiam, elas ganham poder de barganha, justamente com a sua base de fornecedores, e de repente até conseguem adicionar novos negócios à sua base por esse tamanho desse poder de faturamento e de compra que eles têm. Isso o tempo vai dizer. Hoje em dia, um ponto de oportunidade para essas 2 redes é a questão dos serviços, né? Onde as redes menores elas realmente controlam isso pela proximidade do bairro. Esse é um potencial onde você tem uma boa margem, tem vezes eles conseguem ter um modelo de negócio que consiga atrair a clientela do bairro para a loja maior. Interessante. Felipe, tem mais uma? Max, nessa fusão, parece... Claro, a gente está falando de um grande mercado, do mercado pet e tudo mais, mas ela faz sentido em termos de complementaridade? Me parece que a Petz é um pouco mais digital e a Cobasi um pouco mais das lojas físicas. Eu não sei se isso faz sentido, mas qual você acha que é a complementaridade? Elas se complementam em que sentido nessa fusão? Você tem que olhar como um businessman. O que eles estão vendo ali é o poder de barganha que eles vão adquirir ao ter esse tamanho, né? A concentração de mercado, de novo, preço, poder de compra, prazo médio de pagamento, geração de caixa, junto ao mercado financeiro, né? Você tem hoje em dia uma Petz, uma situação um pouco mais difícil financeira, com dívida, você tem uma Cobasi líquida, né? Então você tem uma união de ativos, você tem garantias melhores, você tem uma condição de buscar financiamentos mais baratos, mais longos, reduzir a despesa financeira que eles têm, que é muito grande hoje em dia, a Petz. É melhor a empresa, a Unida, como um todo, muito, se souber ser bem executado. É muito difícil para qualquer outro player no mercado ter uma condição dessa de um minuto para o outro. Eles dão uma vantagem muito grande versus concorrência. E Max, a gente falou bastante, né, de impacto ali no mercado. Agora, para o consumidor final, para quem já é cliente de uma ou de outra, ou da concorrência, o que uma fusão desse porte tem o potencial de trazer, no sentido de novos serviços, mas também de impacto no preço de produtos e etc.? Mais coisa boa ou mais coisa negativa? Essa é uma ótima pergunta, né? E isso serve para qualquer setor. Sempre que você tem uma concentração de vários players em poucos players, né, você tem menos concorrência, você também tem uma menor necessidade de uma oferta de qualidade e oferta de serviço. Né? Você tem poder de subir preço, porque não tem alternativa para o consumidor, e você oferece menos, você melhora a sua margem. Eu costumo brincar aqui nos nossos projetos, né? Imagina que você entra numa cidade que tem 2 grandes padarias concorrentes, e ali você usa a concorrência para tirar vantagem como consumidor, e de um dia para outro elas se unem e viram uma só. Né? Você chega lá, quer comprar pãozinho, fala assim, esse pão não está fresco, eu vou esperar a próxima fornada. E essa empresa que está surgindo no mercado fala assim, não vai ter outra fornada. Aqui vai ter essa, então quanto mais você demorar, mais pior vai ficar o pão e mais caro pode ficar. A concorrência cai muito, o consumidor perde com isso. E para a gente finalizar, passada a etapa de fusão, né, a gente teve a aprovação, aí vem a fusão, para o futuro, o que essas empresas juntas podem enfrentar de desafios regulatórios e de mercado, assim, e o que tem no horizonte? Regulatório, praticamente, o pior que elas tinham já passou, né? O CAD aprovou, então elas estão indo embora. Agora é o dia a dia de conseguir fazer esses pontos que eu falei e outros, a execução, acontecer. Quantas fusões a gente não vê no mercado que anunciam sinergias brutais e no dia a dia não conseguem fazer nada, né? Então, a oportunidade que eles têm à mesa no prato deles é muito grande. A eficiência deles de conseguir executar e colocar isso para os demonstrativos de resultado do fluxo de caixa é que nós vamos ver no futuro. Deixa eu Nath, só para concluir rapidinho. Max, a gente tem alguma ideia se vai ser adotado o nome Petz, Cobasi,
Pets Cobasi, né? Cobasi Pets, ou um terceiro nome à escolha? Já tem alguma indicação disso? Pelo que eu vi e procurei, né? Aparentemente a Pets vai virar uma business unit da Cobasi. A Cobasi é o guarda-chuva principal da empresa, né? Então ela vai continuar ali. Você não faz uma compra de um tamanho desse, de uma marca dessa, depois de tantos anos de investimento no mercado, para matar o nome. Você vai deixar a Pets existindo, você vai deixar a Cobasi existindo, até para você ocupar o mercado. E às vezes para o consumidor desavisado é como se houvesse uma concorrência. Você está vendo lá duas empresas, dois nomes, você acha que elas estão concorrendo, mas por trás o controlador é o mesmo e a política ela é única, né? Então dificilmente você vai ver um desmanche da marca. Você vai usar a marca de uma maneira mais eficiente. Faz sentido mesmo. Vamos aguardar e observar. Max Mostrange, CEO da Excellence, muito obrigada pela participação com a gente aqui no Money Times. Boa tarde, bem-vindo, viu? Boa tarde, obrigado. Valeu.